Olá, boa noite. Polícia Federal desmonta esquema de família suspeita de desviar 4 milhões da Previdência em São Luís. Falsificavam esses documentos e conseguiram obter 15 benefícios no INSS e que conseguiram obter 4 milhões de reais em fraudes. Justiça interroga coronel reformado em audiência sobre o assassinato do empresário Davi Bugarim. Polícia Civil investiga a morte de sargento da PM após sofrer tentativa de assalto em Passo do Lumiar. O sargento chegava em casa quando foi abordado por 3 homens. Um deles, armado, atirou na cabeça do policial militar, que ainda teve tempo de reagir e acertar um tiro no abdômen do bandido. O sargento Antonilson Povas ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. Em Imperatriz, trabalhadores rurais protestam e ocupam sede do INCRA. E ainda exposição em shopping na capital traz peças exclusivas da Índia. A Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha formada por membros de uma família suspeita de desviar mais de 4 milhões de reais da Previdência em São Luís. Os envolvidos foram indiciados pelos crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa. As investigações que tiveram início em 2014 apontaram que o crime vinha sendo cometido por 15 pessoas, 13 delas de uma mesma família. Na tarde desta terça-feira, durante coletiva à imprensa na sede da Polícia Federal, foram dados mais detalhes de como esse esquema era praticado. Essa família, ela formada por 13 pessoas, elas falsificavam esses documentos e conseguiram obter 15 benefícios no INSS e que conseguiram obter 4 milhões de reais em fraudes. E uma expectativa, se não fosse deflagrada a operação, de chegar até 10 milhões de reais. O grupo conseguiu obter indevidamente 15 benefícios de pensão por morte, aproximadamente 4 milhões e 700 mil reais. Esse teria sido o prejuízo da Previdência de 2015 até agora, estimado pela Polícia Federal com as fraudes. No total, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, mas ninguém foi preso. Nós representamos pelas prisões, tanto preventiva como temporária. Mas o juiz, ele, acredito eu, considerando o tempo da investigação, que os fatos remontam de 2014, 2013, ele achou por bem, a decisão que nós respeitamos, de que fosse concedido neste momento somente as buscas e apreensões. Cerca de 50 policiais federais do Maranhão e do Piauí participaram desta operação. Os trabalhos resultaram na apreensão de bens dos investigados, inclusive 4 carros de luxo. Os 15 indiciados responderão pelos crimes de fraude previdenciária e associação criminosa. Nos últimos anos, a Polícia Federal tem intensificado o combate a crimes previdenciários. Mesmo assim, é grande a quantidade de pessoas que tentam burlar o sistema do INSS e garantir benefícios de forma ilegal. Podemos dizer uma fragilidade, mas nós não podemos, assim, culpar totalmente os servidores, porque, infelizmente, alguns órgãos públicos, ele não tem o quadro de pessoal necessário. No caso do INSS, por certo, a grande maioria dos servidores são servidores honestos, mas um só servidor desonesto ele é capaz de causar um grande prejuízo ao país, através da fraude previdenciária. A Polícia Civil segue investigando a causa da morte do sargento da PM de 46 anos. Ele foi baleado na noite dessa quinta-feira em Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Até agora, ninguém foi preso. O sargento da PM, Antonilson Povas, foi morto durante uma tentativa de assalto ontem à noite no Maiobão. O sargento chegava em casa quando foi abordado por 3 homens. Um deles, armado, atirou na cabeça do policial militar, que ainda teve tempo de reagir e acertar um tiro no abdômen do bandido. O sargento Antonilson Povas ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu. Já Davi Everton Rodrigues, de 18 anos, foi abandonado pelos comparsas numa unidade de saúde da capital. Ele está sob custódia da polícia, que também já tem a identidade dos outros 2 bandidos e quer saber agora se o crime contra o policial foi resultado de uma tentativa frustrada de assalto ou teria outra motivação.
Inicialmente, a informação que chegou para nós é que ele estava chegando em sua residência, né, e que foi uma tentativa de assalto. E houve a reação e que o mesmo reagiu e foi atingido, e ele também conseguiu atingir ainda esse que está no hospital. O sargento foi baleado na noite de ontem. O principal suspeito pela morte dele foi identificado como João Marcelo dos Santos Trindade. Ele foi baleado hoje à tarde na Vila Isabel Cafeteira, segundo informações do comandante de policiamento de área metropolitano, Coronel Aritanã Lisboa. João Marcelo foi encaminhado para o Centro Cirúrgico do Socorrão 2, mas não teve o estado de saúde divulgado. E nossa equipe de reportagem foi conversar hoje com vítimas de assaltos que acabaram reagindo às abordagens dos suspeitos. Uma delas chegou a perseguir os assaltantes e acabou batendo o carro que dirigia. A polícia militar faz alerta. Veja. Este jovem, que por questões de segurança prefere não se identificar, sofreu um acidente enquanto perseguia um bandido que roubou a cunhada. O vídeo mostra o momento em que o bandido se aproxima da vítima e pratica o assalto. Um veículo suspeito estaria dando suporte ao bandido que está a pé. O assaltante fugiu levando o carro da vítima. O cunhado, após ser avisado, seguiu o carro. Na perseguição, perdeu o controle. O carro em que ele estava, após se chocar contra uma árvore, ficou destruído. A vítima teve escoriações pelo corpo e foi submetido até a uma cirurgia. Quando eu estava saindo do local de trabalho, eu vi o assaltante passar na minha frente. E eu reconheci o carro pelos adesivos que ele tem, entendeu? Então ele passou na minha frente, minha reação logo de imediato foi raiva, né? Eu já estava preocupado, já estava assustado, e na hora que ele passou eu fiquei com muita raiva. Este delegado explica que a reação não é recomendada, isso por vários fatores. Segundo ele, o bandido age com imediatismo e ansiedade, o que pode culminar terminando em uma tragédia, como a perda da vida em caso de reação. E o bandido sempre procura um cenário propício, onde não há testemunhas e rotas de fuga. O delegado destaca um fator fundamental que é positivo ao bandido: o elemento surpresa. O elemento surpresa é o aspecto mais importante numa eventual possibilidade de resistência da vítima àquele fato, tendo em vista que ele é surpreendido com a situação em que ele tem poucos segundos para analisar uma possibilidade de resistência que é sempre complicada. Reagir ou não. As autoridades de segurança lembram que o correto é não reagir em uma ação criminosa, mas ressaltam que é difícil prever a reação de uma pessoa que é vítima de um assalto, por exemplo. O delegado destaca que as pessoas devem tomar algumas atitudes que reduzem a possibilidade de ser vítima de um assalto. A questão da vulnerabilidade é o que nós podemos atuar, no sentido de diminuir a exposição e diminuir a ostentação, no sentido de criar para o criminoso o desejo de pertencer àquele patrimônio que a vítima possui. E a seguir, a Justiça interroga coronel reformado em audiência sobre o assassinato do empresário Davi Bugarim. E ainda, candidato Saulo Arcangeli é o segundo entrevistado do programa Resenha. O coronel reformado Valber Pestana, que é acusado de assassinar o próprio genro, participou hoje de uma audiência de instrução no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís. O crime aconteceu em fevereiro deste ano no bairro Parque dos Nobres, região metropolitana de São Luís. Os detalhes com o repórter Jairon Martins. Ele é réu no processo que investiga o assassinato do genro, o músico Davi Bugarim. Na tarde de hoje, o Ministério Público e a Defesa arrolaram as testemunhas. Familiares da vítima e do acusado acompanharam a audiência. Valber Pestana, que responde o processo em liberdade, também foi interrogado. De acordo com a assessoria do Fórum, os próximos passos do processo são as apresentações das alegações finais. Davi Bugarim foi assassinado no dia 15 de fevereiro deste ano, no bairro Parque dos Nobres, na região metropolitana de São Luís. De acordo com as informações preliminares, a motivação teria sido agressões que a vítima teria feito à namorada, filha do policial aposentado, que é réu no processo. Jairon Martins para o Jornal da Difusora. E o programa Resenha segue a agenda de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal que disputarão as eleições de outubro no Maranhão.
O entrevistado desta terça-feira foi o candidato pelo PSTU, Saulo Arcangeli. O candidato chegou à TV Difusora acompanhado da candidata a vice-governadora Nicinha Durães e a candidata ao Senado Preta Lu, ambas do PSTU. Antes de começar a entrevista, Saulo Arcangeli falou sobre a importância de garantir um espaço com tempo igual a todos os candidatos. Com esse espaço vai buscar colocar as suas propostas de programa, mostrar a realidade do Estado do Maranhão e a realidade do Brasil e o papel, né, do Senado, muitas vezes nefasto contra os trabalhadores e trabalhadoras. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Itevaldo Júnior, fez perguntas sobre segurança pública, reforma trabalhista, fim da estabilidade de servidores públicos, tributação de riquezas e reforma da Previdência. Já no segundo bloco, no espaço dedicado à participação popular, com perguntas feitas pelos eleitores e previamente sorteadas pelo candidato, os questionamentos foram sobre saúde, legalização do aborto, geração de emprego e renda e estatuto do desarmamento. Ao fim, ainda restou tempo para uma pergunta sobre direitos de comunidades tradicionais. Esse estado de coisa que vive tanto o mundo como o Brasil, como o nosso Maranhão, nós precisamos da organização dos trabalhadores e trabalhadoras para mudar essa realidade tão perversa e tão cruel, né, que o grande capital, que o sistema capitalista traz aí para as comunidades tradicionais, para os trabalhadores e trabalhadoras. A entrevista completa está disponível no portal MA10. E o Resenha nas eleições de 2018 recebe amanhã o candidato ao Senado pelo PV, Sarney Filho. O programa começa 1h45 da tarde, após o Zé Cirilo. Confira a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta quarta-feira. A candidata Maura Jorge visita pela manhã o município governador Eugênio Barros, pela tarde Gonçalves Dias e à noite governador Archel. Ramon Zapata participa de seminário sobre vidas ameaçadas no Maranhão, na UFMA, e pela noite de debate da Comissão Justiça e Paz. Pela manhã, Rosiana Sarney grava programas de rádio e TV e pela tarde faz gravações externas. A partir de 7 horas da noite, Flávio Dino participa de plenária da educação na capital. O candidato Odívio Neto estará durante o dia no seminário sobre vidas ameaçadas na UFMA e à noite em debate na Comissão de Justiça e Paz no centro da capital. Roberto Rocha participa pela manhã de sabatina em jornal impresso. Em seguida, grava programa eleitoral em estúdio. À tarde, visita o presidente do TRE. E a seguir, trabalhadores rurais protestam e ocupam sede do INCRA em Imperatriz. E ainda, exposição em shopping na capital traz peças exclusivas da Índia. Em Imperatriz, trabalhadores rurais estão ocupando há quase uma semana a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Quem conta os detalhes é a repórter Jaqueline Teixeira, da TV Difusora Sul. Os assentados do Cipó Cortado, Batata da Terra e Mata Verde estão acampados no INCRA aqui em Imperatriz há pelo menos uma semana. A principal reivindicação deles é pela luta por terra. Hoje à tarde, eles tiveram uma reunião com representantes do INCRA, com a Procuradoria Federal e com a Defensoria Pública acerca da regularização da situação. O que a gente hoje está reivindicando é isso, que o INCRA seja parte dessa execução e tira assim, nós do... Por quê? A partir da hora que a gente é assentado, a terra é do INCRA, porque nós não sabemos fazer um projeto de assentamento. Se a gente soubesse, era bom. Então, o INCRA é parte, sim, desse projeto que hoje a gente está com ele em mão, que é o Liminar de Despejo. Aí, quando a gente tiver, a gente pode levantar o acampamento, mas enquanto não, a gente vai permanecer aqui. Ok, obrigada pela entrevista e pelas informações. Jaqueline Teixeira para o Jornal da Difusora. O INCRA informou em nota que vai analisar as reivindicações e só depois disso deve se pronunciar. Está aberta na capital até o início de setembro uma exposição com peças exclusivas que vieram da Índia. Além de conhecer um pouco da cultura do país, o visitante pode ainda comprar os produtos expostos. Uma vila da Índia no meio de um shopping da capital não tinha como não chamar a atenção.
Se de longe o espaço já despertava a curiosidade, de perto então a imaginação cria asas e nos leva direto para a cultura tão diferente da nossa. Tem muita curiosidade, sim, as pessoas se sentem na Índia, né? Tem curiosidade de saber a origem das peças, o significado e a princípio eles estão gostando muito. Tudo aqui veio da Índia. São peças que chamam a atenção não só pela beleza, mas principalmente pelas histórias que elas carregam. Histórias como a desse tapete aqui, que foi feito por 3 pessoas e demorou quase 1 ano para ficar pronto. Essa técnica de bordado chama borrara. Tudo o que compõe a exposição foi feito pela família e vizinhos do Elias Baba. Móveis de madeira, tapetes, lenços, roupas, capas de almofadas, centros de mesa, joias, semi-joias e objetos decorativos. E todos os produtos têm significado. Como lá tem elefante, como na Índia é Deus, chama Ganesha. E o povo pergunta, que significa camelo, que significa elefante, que significa, sabe, todas as coisas. Mas todo produto tem significado e nós explica para o povo está adorando. Faz cerca de 10 anos que ele começou a trazer os produtos para expor no Brasil e pela primeira vez o evento é realizado em São Luís. O Wellington não perdeu a oportunidade de levar um pouquinho da Índia para casa. Comprou anéis e um colar. Muito bacana porque a gente fica familiarizado com as outras culturas e a gente que gosta de coisas diferentes, de sair do comum, é muito bom ter essa possibilidade de ter um novo olhar para coisas diferentes. Entre os produtos à venda, este jarro de bronze de R$ 9.500, este balanço de R$ 12.000, mas tem também peças baratinhas de R$ 20. Não foi só dos maranhenses que as peças chamaram a atenção. A mineira Ana Cristina vai voltar para casa com boas lembranças, não só de São Luís, mas da Índia. No momento a gente precisa realmente, de saber outras culturas, para a gente saber como são os outros costumes, tudo direitinho. Acho muito interessante. E as pessoas gostam, porque chamam a atenção também, em relação a até quando as mães vêm com os filhos, para eles saberem que tem outras culturas também que eles podem, em vez de ir lá, estamos aqui para poder apresentar. A exposição segue até o dia 3 de setembro, de segunda a sábado, de 10 horas da manhã às 10 da noite e aos domingos, de 2 da tarde até às 8 da noite, na Praça de Eventos, no Shopping da Ilha. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.